Deus fala sobre a relação do marido e da mulher. O texto fala assim, que as mulheres sejam submissas a seus próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Quer dizer, as mulheres deveriam ser submissas aos seus maridos, elas estão debaixo dessa missão do marido, serem para eles auxiliadoras na tarefa da família, do cuidar da família. Os maridos deveriam amar as esposas como Cristo amou a igreja. E Cristo entregou a si mesmo pela igreja. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 dessa mesma carta aos Efésios, ele fala aos pais a respeito dos filhos. Ele diz assim, e vós pais não provoqueis vossos filhos a ira. E nós vemos hoje pais provocando os filhos a ira, através da violência, através da prostituição infantil. E com isso tudo a violência só tem aumentado, porque os princípios de Deus, que foram estabelecidos por ele desde que ele instituiu a família, não tem sido mais levado a sério pelas pessoas. Estão ignorando a palavra de Deus. E o homem só está sofrendo com isso. O que falar da educação? A educação ética. A ética é a formação de um conjunto de normas para que nós possamos viver em sociedade. Agora, em nosso país, nós já temos hoje uma cultura corrupta. Recentemente, mostrou no jornal da Band, também agora no Fantástico, os donos de postos de gasolina que criaram meios para enganar as pessoas que vão lá abastecer o seu carro. Falta de ética, de valores. Bom, e nós podemos citar aí políticos, citar tantas coisas, vocês já conhecem. O que fala da educação religiosa? A igreja, ou a religião, ela tem por objetivo conduzir as pessoas a uma vida de comunhão com Deus, é religar Deus aos homens. Entretanto, hoje a religião é usada para enriquecimento ilícito. As pessoas não querem ter comunhão com Deus, elas correm para Deus, para usar Deus, para seus próprios interesses. E a educação acadêmica, nossas escolas, a escola que deveria proporcionar aos nossos filhos estudo para que eles pudessem mais tarde se tornar independentes e bons profissionais, as nossas escolas estão largadas pelo governo, a educação está de mal a pior. Nossas escolas são lugares onde os filhos são mortos pelos seus colegas de sala, professores são agredidos. E a palavra do Senhor Deus diz em Provérbios 22, no versículo 6, ensina a criança no caminho em que se deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, verso 4. Criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ensina a criança no caminho que se deve andar. A palavra de Deus já nos ensina que devemos educar. Sem educação, querido, não existe cidadania, não existe sustentabilidade para a sociedade. Bom, temos vivido dias difíceis também, financeiro. O mundo está passando por um caos financeiro. Muitas famílias vivem mal financeiramente. A grande maioria dos brasileiros vivem mal. E nós precisamos também de uma educação financeira. É preciso aprender a controlar o dinheiro e não ser controlado pelo dinheiro. Nós precisamos consumir. Se nós pararmos de consumir, alguns falam que, não, para parar de consumir, não, nós precisamos consumir, porque se nós pararmos de consumir, a sociedade para. Aí vamos ter maior número de desempregados. Nós precisamos consumir. Mas nós precisamos consumir com responsabilidade, com responsabilidade. Não é consumir de qualquer jeito.
Nós precisamos aprender a transformar os recursos financeiros em bênçãos para toda a família, querido. Nós precisamos aprender a priorizar alvos financeiros, aprender a honrar a Deus com o dinheiro que Ele nos proporciona, porque é Ele que nos dá vida, que nos dá saúde. Nós devemos perguntar a nós mesmos com respeito ao dinheiro: como irei receber, contribuir e economizar segundamente o coração de Deus? Em Mateus capítulo 6, verso 24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e se desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e as riquezas. Devemos lembrar que nós somos mordomos. Nós estamos aqui para servir a Deus. Um dia iremos prestar conta de tudo que fazemos, de tudo que falamos, de tudo. Do dinheiro que nós usamos e como usamos. É dom de Deus desfrutar do seu trabalho, do seu ganho, mas fazer com responsabilidade. É graça de Deus você poder receber mais do que você também necessita para poder ajudar outros que necessitam.